Bom, vem aí a Bruna Barbosa com as medidas novas do Pix. Pois não, Bruninha? Bom dia, Bruna. Oi, Datena. Ótimo dia para você, para Agostinho, para todos que nos acompanham. É isso aí, o Pix faz 1 ano exatamente hoje e essas mudanças chegam. São mudanças que já tinham sido anunciadas pelo Banco Central e estavam previstas para hoje. Então, tudo isso já foi anunciado, mas a novidade é que começa a valer a partir desta terça-feira. E talvez a principal, a mais esperada mudança desde quando o Pix começou, e a gente vem falando isso daqui inúmeras vezes, é a questão do mecanismo para devolução do dinheiro em caso de uma fraude. O Banco Central fala em suspeita de fraude ou uma falha operacional. E como é que isso vai funcionar? Essa devolução será feita pelo próprio banco em casos... Se o cara morrer, se a pessoa morrer, vai devolver para quem? Para minha avó? Para minha tia? O principal é não deixar a pessoa morrer. É a prevenção, porque as pessoas estão sendo sequestradas, apanham e muitas vezes morrem. Vai devolver para quem? Para a família do morto? O dinheiro? Esse Banco Central tá brincando com a vida dos outros e esses bancos têm que ser qualificados como uma associação criminosa oferecendo serviço de Pix em caso de morte, tortura, roubo ou sequestro. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Enquanto não fizer isso, se oferecer um serviço que não tem segurança nenhuma, num país que não tem segurança necessária e adequada para oferecer esse serviço, é um crime. É um crime. Os golpes, pelo menos, o rapaz falou dos golpes, são sacanas e o caramba, mas o cara não morre. Entendeu? Às vezes leva todo o dinheiro que o cara tem, que é terrível, é um crime terrível, sacana mesmo. Agora, e quando o cara morre? O principal seria evitar a pessoa morrer. O principal seria evitar a pessoa sequestrada. O principal seria evitar que a pessoa apanhasse e que, no fim, morresse. Né? Agora, que garantia esse Pix dá? Fala pra mim. Né? Não tem nenhuma garantia. Nenhuma. Quer dizer, isso não podia ser usado no Brasil. Não podia. E essa história que os bancos perderam 5 bi e que as empresas ganharam não sei quanto e que facilita para todo mundo, facilita. Até o momento que o cara pegar uma arma e te der um tiro na sua cabeça ou de alguém da sua família. Aí eu quero ver. Fora da Atena aqui, a gente sabe muito bem como é que esses sequestradores agem e como funciona o crime do Pix. Tem uma outra medida que pode, inclusive, se voltar contra a vítima, porque tem um bloqueio cautelar que antes ele era preventivo e agora ele é obrigatório. Vai durar até 72 horas em casos de suspeitas de fraude. Então, a pessoa ali, o cliente, não vai conseguir mais mexer nesse sistema, não consegue usar o Pix nesse prazo, para evitar a fraude que foi feita. Ou ele morre na hora, ou ele morre na hora porque o bandido não vai conseguir tirar o dinheiro dele, ou ele vai ficar no mínimo 72 horas nas mãos dos bandidos. Até o cara confirmar que não é fraude e o bandido tomar o dinheiro dele. E se algum outro golpe da Atena acontece nesse período, a gente está falando em 3 dias... Essa vítima que tem ali a sua conta bloqueada pode enfrentar ainda um outro problema, num outro golpe, imagine só, por causa dessa medida que foi anunciada também. Uma outra que também vale a partir de hoje é uma alteração, na verdade, de uma que já existe, que é a notificação de infração. Ela era facultativa, agora também passa a ser obrigatória. Então, os próprios bancos fazem ali uma marcação na chave do Pix de cada cliente e informam outras instituições financeiras que aquele Pix foi fraudado ou que teve algum tipo de operação no sistema. A ideia é aumentar a prevenção dessa forma. Então, essas são algumas das medidas valendo a partir de hoje. E o Banco Central também muda o regulamento do Pix. Então, agora está claro, bem claro, que os bancos devem ser responsabilizados por fraudes decorrentes de falhas, seja nos próprios mecanismos ali ou por algum outro tipo de fraude. Então, Bruninha, Oi. Se o Pix, se o Banco Central reconhece que o banco tem responsabilidade sobre as fraudes, por que é que o Banco Central não reconhece, em caso de morte, que tem a associação criminosa do banco sendo responsável por a pessoa ter sido morta usando o Pix? E aí vale para você e para o Agostinho comentarem isso. Se reconhece que o banco é responsável pela fraude que foi cometida e o dinheiro tomado do cara,
E quando o cara é morto por causa do Pix, quem é que vai responder por isso? Quem vai responder por isso? O dono do banco, o primo do banco, o acionista do banco, a minha avó, a minha tia ou o Banco Central? Ele reconhece que, de repente, a fraude é reconhecida, mas e a morte? E a tortura e o sequestro? É isso, é você falar de um responde assalto... civilmente, mas criminalmente, economicamente responde. Mas criminalmente não responde isenta. Então, é a gente falar de um assalto ou de um latrocínio, né? Que é o passo seguinte do assalto. No caso, claro. Não é? No caso do latrocínio, quem é que vai responder? Vai ser o banco também, o Banco Central? Aliás, eu quero só levantar uma lebre aqui, tomara que eu esteja enganado, mas como a Bruna falou, essas medidas que entram em vigor hoje, essa de devolução dos valores, diz assim, devolução de valores em casos de fundada suspeita. Fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Eu não sei o que eles vão exigir da pessoa para mostrar que de fato... Se é trânsito em julgado ou se é só boletim de ocorrência. O que é? Porque assim, numa dessas, quando a pessoa é pega e é ameaçada de morte para que ela entregue o Pix, a fundada suspeita... Como é que você comprova isso? Ainda fala assim, falha operacional. Eu não sei se dá para qualificar um assalto como esse, uma ação de quadrilha. Você não tem imagem, se você não tem imagem, se você não tem nada. E aí vai lá na polícia e fala assim, ó, fraudaram meu Pix aqui, roubaram meu Pix, tomaram meu celular. Se a polícia não consegue provar que a pessoa foi roubada pelo Pix, como é que o banco vai devolver? É isso. As palavras têm essa característica, elas não são colocadas à toa. Essa fundada suspeita, para mim, é a brecha para eles falarem assim, não, mas aí não está fundada, eu não tenho certeza absoluta de que foi isso que aconteceu. Você não levou nenhum tiro, ninguém bateu em você, a polícia não comprovou, então não vou devolver. É isso. Não vai ser esse passeio, não. Acho que não vai ser. Ninguém vai fazer isso, mas a melhor coisa que tinha era ninguém usar mais esse Pix. Exigir do banco que ele fizesse as transações como fazia antes. Essa era a parada. Ninguém mais usar isso aí. Porque o cara acha que mas é muito cômodo, é legal e tal, vamos fazer e tal. Até que alguém morra na família ou até que ele morra. Aí pronto, acabou. Ou até que alguém seja sequestrado ou que passe por isso. É isso. E a gente tem um histórico, era previsível, você cantou a pedra da Atena. Quando surgiu essa história do Pix, que numa leitura rápida, inocente, ingênua, nossa, que maravilha, né? Cai na mesma hora, eu posso fazer de madrugada, que coisa sensacional, não pago taxa, tudo de bom. Mas estava claro que isso ia ser usado como uma arma contra o cliente, como foi também os bancos 24 horas que funcionavam em postos de combustível. Quando aconteceu o primeiro caso, em Cotia, uma moça foi pegar o filho dela e o filho de uma outra pessoa. Esse sistema de rodízio. Vai um pai, vai uma mãe um dia, depois sequestraram a moça. Não é? E aí perceberam que a criança tinha dinheiro. E aí, o que eles fizeram? Ligaram para o pai da criança, foi em Cotia, notícia dada pelo Lucas Martins. Aí o cara chegou e falou assim pro pai da criança, deposita 10 mil reais na minha conta pelo Pix, senão eu vou matar a criança. O cara foi lá e depositou. Quando ele depositou, o Lucas deu a notícia e falou assim, opa, isso aí vai virar uma modalidade que muita gente vai morrer por causa disso. Tá gravado lá na Band o primeiro caso do Pix. Tá gravado. Mas não deu outra. Agora, alguém do Banco Central teve a disfarçatez de dizer pro Capês, pergunta pro Capês se é mentira minha, do Procon, o cara falou assim, mas morreu uma pessoa só. Aí, mané, já morreram 26 em menos de 2 meses. E não é ninguém da sua família, queria ver se fosse alguém da família de alguém ligado ao Banco Central aí. É isso aí, não? Que absurdo. Ou eu tô errado? Não, é isso. E estamos falando do caso fatal, né? Que é grave demais, uma perda de uma vida assim, 26, ou sabe lá quantas que a gente não tem. Deve haver uma subnotificação disso também. Mas quem sobrevive como? O Lucas trouxe agora informação, a palavra de uma senhora, de uma jovem, de uma mulher, que passou por um trauma ao ser assaltada na Cena Madureira ali. Então, assim, o trauma ela vai carregar por um bom tempo, né? Então é isso, desconsiderar isso, a troco do quê? Dos bancos ganharem mais dinheiro, é isso? Pô, a mulher foi arrastada pelo cabelo com o cachorro, lembra? A outra que levou uma chinela e foi puxada pelo cabelo, ontem a mesma coisa. As
pessoas apanham, são agredidas, machucam. Quem responde por isso? Criminalmente, quem responde? Porque não é só o roubo. O roubo, às vezes, Por exemplo, tem velhinha aqui que guarda 20 conto a vida inteira. O cara vai lá e rapela tudo que ela tem. Entendeu? Ah, mas o banco vai devolver e tal. Se a mulher sofre do coração, ela morre antes. Como já houve casos que a gente apresentou no Brasil, gente. Mas e o caso que envolve violência física e morte? O banco responde também ou não? Não, né? Não tem nenhuma dessas medidas aí não tá previsto, em que liga criminalmente bancos à quadrilha Pix. Tem? Claro que não. Evidente que não. Não é? Não, nesse item faltou. Esse aí eles podem até ver se vão ressarcir, porque eu também tô achando que vai ser tiraram um da calvário. reta, né? Ali não. Se Tiraram morrer, da reta. aí não. Nesse item aí, tiraram da reta. Aí não passou.